9 e um quarto e um café. Um podcast que junta marketing e yoga, onde falamos sobre empoderamento, evolução e expansão. Bem-vindas! Nós somos a Ana e a Liliana. Olá, muito bem-vindas a um novo episódio do nosso podcast 9 e um quarto e um café. O meu nome é Ana Castro Lopes e comigo tenho a Liliana. Olá! Olá a todos, bem-vindos ao nosso novo episódio nesta segunda temporada. Nós temos uma convidada hoje. É a verdade. Ana vai introduzi-la. O tema do nosso episódio de hoje é o corpo como CEO e o que a nossa biologia nos pode ensinar sobre gestão. Para isso, convidamos a Joana. Olá, Joana, bem-vinda. Obrigada por teres aceite. A nossa convidada de hoje é enfermeira e especialista em dietoterapia chinesa e tens mais de 10 anos na prática da área da saúde da mulher e da criança. Queres apresentar-te um bocadinho, falar um pouco como é que chegaste a esta área e à dietoterapia chinesa? Sim, claro. Então, a minha área de base de formação é a enfermagem e que este ano que passou fiz aqui os 10 anos como enfermeira e durante o percurso fui-me especializando em várias vertentes. Primeiro fiz muito aqui a prática, não é? E fui passando por vários serviços, sempre mais numa perspectiva de tratar da doença, desde hemodiálise, bloco operatório, cuidados intensivos, passei por muitas coisas. E ao passar por aí, e aliado a uma formação que fiz de administração hospitalar, percebi muito que as pessoas às vezes não viam o seu potencial no seu corpo e no facto da literacia em saúde e do conhecimento em saúde poder prevenir a doença que tinham naquele instante, que eu estava a ajudá-los a tratar, e até a melhorar mais rapidamente a condição que tinham nesse momento. E aliando a experiência da prática com o que estudei na administração hospitalar, que apesar do nome poder não indicar muito, nós estudávamos muito os números da saúde, da prevenção da doença, como é que os nossos hábitos de vida, em termos de números, potenciam as doenças, uma morte mais prematura, a descida do número de anos com qualidade de vida, que é uma coisa que nós estudávamos muito. E aí, aliado a todos esses anos, eu fui percebendo depois, então, a importância da prevenção em saúde. E comecei a mudar aqui um bocadinho o meu foco de interesse depois de trabalho. Ou seja, dirias que passaste, na verdade, na prática, a interessar-te mais na ação preventiva do que na ação já da doença, não é? Sim. Quando já está manifestada. Sim, porque todas as áreas onde eu trabalhei, a doença já estava manifestada num ponto muito grave de terem ou de passar por um tratamento de hemodiálise, ou de terem de ser sujeitos a uma intervenção cirúrgica, ou de estarem nos cuidados intensivos. Por exemplo, eu estive em áreas muito críticas, também estive em cuidados continuados, já num final de doença e também ali paliativos. Ou seja, eu trabalhei muito com a doença já numa manifestação muito forte e às vezes já irreversível. E eu pensava muito na pessoa em si, como poderia não ter chegado àquele ponto. Tinhas esse pensamento já desde que entraste em enfermagem ou foi uma coisa que só adquiriste depois? Essa forma de pensar sobre a saúde? Só adquiri depois. Eu sempre gostei muito de estudar a doença. Desde a minha infância. Os meus livros de infância eram muito ligados às doenças, à saúde. Eu comprava livros sobre diabetes, livros que eu às vezes nem percebia bem o que é que estava a ler, mas eu gostava muito. Mas acho que eu só tinha esse ponto de vista sobre a saúde, sobre os médicos, sobre os enfermeiros. Sim, e eu acho que o que me passavam, o que eu adquiri na minha infância, na minha adolescência, etc., sobre os cuidados,
eram cuidados quando nós estamos doentes. E depois Exato. comecei a cada vez mais, quando comecei a entrar nesse mundo, que não era bem assim. E que dos mais difíceis de implementar, porque mexe muito com a mudança de hábitos, não é? Mas dos mais eficazes é a prevenção. E é a pessoa ter conhecimento para cuidar de si própria. E não recorrer a um médico quando já está doente. E claro que é fundamental, as cirurgias, todos estes tratamentos são fundamentais. Mas E o é que é muito que mais mudou eficaz. quando voltaste para a dietoterapia chinesa? A dietoterapia chinesa, o que veio mudar foi porque eu, depois de ser mãe, há aqui uma revolução, e acho que depois de ser mãe fiquei assim, não, eu preciso mesmo e o que eu quero mesmo é esta parte da prevenção. E eu não estava depois que comecei a estudar, já antes de ser mãe, já estava a entrar no mundo da medicina do estilo de vida, que é uma vertente da medicina muito recente em Portugal. Já temos a Associação Portuguesa de Medicina do Estilo de Vida, mas é recente. Fala-se muito, já é muito evoluída no Brasil e noutros países. E eu entrei logo ali como sócia da Associação Portuguesa e há uns 3 ou 4 anos atrás fazia todas as formações que eles faziam e embrenhei muito nisso, porque o que eu fui estudando por mim própria em termos de prevenção, e que já estudava na enfermagem, que já falávamos disso, muito mais só ligado a quem estava no centro de saúde é que fazia algum tipo de prevenção. E normalmente era prevenção muito ligado já a quem está com alguma condição de saúde. Prevenção na evolução da doença. E nesse embrenhar todo da medicina do estilo de vida e a maternidade e tudo mais, eu comecei a perceber que me faltava alguma coisa que me ajudasse a ligar tudo isto de uma forma mais até espiritual, e que trouxesse muito a parte das emoções, porque a medicina do estilo de vida já falava muito da prevenção, mas só numa parte mais técnica, digamos assim, a alimentação, o sono, o stress. Também já fala das relações sociais, da importância de estarmos com os outros, para a saúde como sendo um pilar importante, a atividade física. Físico. Sim, Exato. a atividade física. E depois também temos outro pilar que é os hábitos nocivos, o álcool, o tabaco. Mas eu comecei a perceber nas minhas consultas de medicina de estilo de vida, que eu depois comecei a praticar, que havia sempre uma vertente muito espiritual e emocional e mais profunda que também era um pilar importante a trabalhar em tudo isso. E que não adiantava, eu sempre trabalhei muito a parte da alimentação como primeiro foco e depois envolvia sempre as outras áreas, o sono, a atividade física, a gestão do stress, etc. Mas a alimentação era aquele pilar que nós começávamos logo desde o início. Só que, por exemplo, uma pessoa pode precisar muito mudar a alimentação, mas às vezes o que está a fazer, por exemplo, ter uma fome emocional, um desejo por doces, uma vontade incontrolável, é a parte emocional, a parte espiritual, a parte de crenças, a parte da infância, que não teve nutrição emocional. Ou seja, não basta só alimentar o estilo de alimentação, porque como direi, essas dores, sim, acho que posso dizer assim, sim. Não estão a ser tratadas. Exato. Não é? Sim, é preciso ser olhado para isso. E aí, nessa busca, eu encontrei a dietoterapia chinesa, que é o quê? É uma área da medicina tradicional chinesa, que nós já vamos conhecendo, às vezes vimos a sigla MTC, medicina tradicional chinesa, e o que nós conhecemos mais é a acupuntura. Exato. A acupuntura é uma área, é um tratamento da medicina tradicional chinesa, mas dentro da medicina tradicional chinesa existem vários pilares, várias áreas, e uma das mais importantes, nós não a vemos aqui como isso porque estamos muito familiarizados com a acupuntura, uma das mais importantes é a dietoterapia chinesa. E eu decidi, é isto, porque a dietoterapia chinesa, nós primeiro precisamos estudar a medicina tradicional chinesa,
e para fazermos um diagnóstico energético à pessoa, e depois então aplicamos o tratamento de dietoterapia. E para fazer este tratamento de dietoterapia, que é através dos alimentos, nós precisamos fazer uma avaliação muito profunda à pessoa. E daí eu dizer que encontrei a ferramenta que me inspirou e que fez talvez um aglomerado de tudo isto, da parte da nossa medicina mais moderna. Convencional? Sim. Ok. Com esta medicina mais milenar e mais antiga, que nós trabalhamos muito esta parte emocional da pessoa. Como trabalhamos ou seja, quando faço a recolha, é uma recolha muito profunda. E tanto vamos recolher informação emocional, espiritual, como dores físicas, como se tem hipertensão. Portanto, é uma recolha tão complexa e tão completa que foi o que me fez todo o sentido nesta altura. E então eu acabo nos meus acompanhamentos fazer uma anamnese muito holística, muito detalhada da pessoa, para depois então aplicarmos o tratamento. Exato. E achas que, por exemplo, existem algumas doenças, entre aspas, por exemplo, como a hipertensão e não sei o quê, que têm em X pessoas a mesma origem, diria assim? Ou seja, a mesma origem emocional ou espiritual que te vai fazer essa carga em forma de doença? Sim, não sei se percebi bem a tua pergunta, mas diz-me se eu vou dar a resposta que estavas à espera. Sim, as mesmas doenças consegue-se perceber que não têm uma única origem. E muitas vezes nos livros mais de uma medicina mais moderna, mais convencional, a origem é muito chapa 5, é aquelas coisas, é por causa daquela X de alimentação, ou é por causa... E nós vamos depois ver, quando fazemos esta recolha e este conhecimento do doente mais aprofundado, que sim, que isso até pode estar envolvido, uma alimentação muito rica, por exemplo, em hidratos de carbono, que depois vai fazer acumular a gordura no sangue, etc. E vai fazer aqui uma panóplia de coisas que depois fazem com que surjam muitas doenças modernas, mas muitas vezes a origem tem uma base mais profunda. E essa base mais profunda emocional, de dores, de crenças, etc., é que depois vai fazer com que a pessoa tenha determinados comportamentos, ou alimentares, ou de se isolar, ou seja o que for, que depois vão desenvolver a doença. Portanto, há um número de pessoas que têm a doença por X motivo, outra por outro. Portanto, não é uma coisa que seja estanque. E é por isso que é super importante conhecer a pessoa em si e por mais que nós possamos ter mais ou menos um plano de quando a pessoa tem X patologia, vamos por aqui no tratamento, mas é muito individual também, porque não se trata, apesar de ser a mesma patologia, não se vai tratar da mesma forma. E a dietoterapia chinesa, para mim, fascina muito por isso, porque o tratamento é super diferente para cada pessoa. E quanto ao movimento, como é que o nosso corpo se pode tornar mais eficiente quando, por exemplo, respeitamos pausas ou nos mexermos com regularidade? Sim, em relação ao movimento é super importante, porque eu gosto muito de ir muito atrás na nossa origem para nós percebermos as coisas. E nós fomos feitos para andar de um lado para o outro à procura de comida. E só isso já explica muito das nossas necessidades em termos de alimentação, em termos de movimento, em termos do descanso. Nós éramos caçadores-coletores, ou seja, andávamos a caçar e a colecionar algumas bagas e etc. que íamos encontrando, e para fazer isso, que era uma das principais objetivos da nossa vida, era arranjar comida, nós tínhamos que nos movimentar muito. Nós tínhamos que nos movimentar quando havia sol, descansávamos quando o sol se ia embora, não estávamos sempre a trabalhar porque precisávamos muito de descanso e de preparar as técnicas
para ir à caça. Portanto, por acaso li um livro há pouco tempo muito interessante sobre isto, e ele fala muito como, quando foi a introdução da agricultura, nós começámos a trabalhar muito mais. Porque na altura... Quisemos tirar mais proveito das terras, se calhar, Sim, não era? sim, Do que respeitando, se calhar, os ciclos naturais. exatamente. Ou da natureza. Sim. Porque na agricultura tu tens que controlar a terra, tens que trabalhar a terra, tens que trabalhar as sementes, tens que... etc. E na nossa origem de caçadores-coletores era o que havia, era sazonal, era quando encontravas a caça, portanto havia muito mais tempos de descanso, com tempos de exercício muito intenso, mas que eram feitos em comunidade. Lá está o outro pilar super importante de estarmos em comunidade. E em relação mais especificamente à pergunta, o exercício é fundamental, e às vezes nem precisamos de exercício super intenso todos os dias, precisamos de movimentar o corpo, sim, todos os dias. Isso é mesmo fundamental. E tanto que nós sabemos, quem trabalha principalmente com criatividade, no mundo digital, de conteúdos, acho que todos já reparamos que muitas vezes quando deixamos o computador e nos vamos divertir, ou vamos de férias, ou vamos fazer uma caminhada, ou vamos até às vezes trabalhar só para outro sítio, ou estamos no meio da natureza, começam a surgir as ideias. E temos muitas ideias e o pensamento é mais fluido do que quando estamos ali embrenhados sempre horas e horas e horas. Portanto, uma das formas melhor até de ter ideias e de ser criativa é, por exemplo, fazer uma caminhada. E isso traz muitas ideias e na visão da medicina tradicional chinesa faz fluir a energia vital. E isso faz com que nós estejamos num estado mais criativo, de mais bem-estar, começam-se a libertar as hormonas do bem-estar, e tudo isso potencia o trabalho, e não o trabalho constante, horas e horas e horas, e fora de horas, como muitas vezes fazemos pela noite dentro. Por outro lado, no mundo do empreendedorismo digital fala-se muito na cultura hustle, não é? De andar sempre atrás e a correr das novas tendências, do que seja, das novas fórmulas, mas o descanso acho que hoje em dia é até visto como um luxo. Sim. Como é que nós podemos reprogramar um pouco esta visão? Porque tem que haver um equilíbrio, não é? Sim. Nem tanto esse trabalhar quase 24/7 em frente ao computador, a ver se a ideia surge numa folha em branco, num documento em branco, mas depois também não estamos propriamente a descansar como deve ser. Sim. O meu ponto de vista sobre isso, baseado na experiência e no que estudo, é que a nossa vida é feita de fases. E nós temos que primeiro perceber em que fase é que estamos. Isto foi uma coisa que mudou a minha maneira de pensar e a minha vida, e que me ajudou muito. Porque nós às vezes achamos, ok, eu sou a Joana, tenho 32 anos e esta é a minha vida. Só que não, eu agora sou a Joana, tenho 32 anos e tenho um filho de 3 anos. E sou empreendedora. E estou numa fase em que mudei de carreira diária e comecei a empreender e deixei o trabalho físico, ou seja, e principalmente para mim, neste momento, a família é um pilar importante, a maternidade é um pilar importante, e eu precisei de realinhar as minhas prioridades e as minhas expectativas. Isso depois vai ajudar a pessoa a definir a carga horária que quer para si, ou que sonha ter e que precisa de preparar para ter no futuro, porque às vezes temos a vida estruturada de uma forma e não conseguimos fazer o que desejamos na altura, logo no momento, mas é isso, e isso depende, e isso depois vai variar muito de quando eu não tinha filhos e se calhar podia fazer o meu dia de trabalho de outra forma, se calhar podia planear projetos de outra dimensão, e era isso, o meu dia era feito com uma carga horária de trabalho
destinado a um negócio diferente do que agora que tenho um filho pequeno e que ele, para mim, é um pilar importante estar presente na educação. Por isso, eu redefini a minha carga horária. A minha carga horária é muito menor e defini que, e para mim estou bem assim, é muito menor nesta fase e sei que daqui a uns anos vai aumentar novamente. No fundo, e nós temos que perceber que nós, se estivermos a falar aqui para mulheres... Sim, maioritariamente. Maioritariamente são mulheres, não é? Então acho que posso dizer isto. Nós muitas vezes, sempre, nós somos também donas de casa, temos a nossa casa, temos as roupas, temos a limpeza, temos que pensar na comida e depois queremos ter uma alimentação mais ou menos saudável, temos que ir às compras, temos que preparar, temos que pensar no que vamos fazer, temos que cuidar dos filhos, temos que trabalhar. Então é uma imensidão de coisas e o que eu sugiro e que trabalho muito com as minhas clientes é nós temos que ver a nossa realidade e não é da pessoa ao lado. Que muitas vezes nós vemos nas redes sociais tem uma realidade de vida totalmente diferente. Ou até pode ser mãe com um menino de 3 anos, mas tem uma empregada em casa, ou tem uma família por perto que ajuda muito. Primeiro temos que ver a realidade da pessoa. Portanto, esse padrão do descanso ser um luxo é visto como um luxo, mas não é um luxo, é uma necessidade. E se uma pessoa quer evoluir no negócio, é ponto assente que tem que ter descanso, tem que dormir bem, porque é durante a noite que se processam muitos mecanismos de limpeza cerebral, de etc., para depois no dia a seguir conseguirmos ter ideias, conseguirmos trabalhar, conseguirmos ser mais produtivas. E outra coisa outro termo que eu gosto muito é trabalharmos de uma forma inteligente, que nem sequer vou falar de inteligência artificial. Nós sermos inteligentes ao ponto de percebermos que temos que ser mais produtivas. Chegamos a uma fase da vida, temos que ser produtivas e trabalhar bem em pouco tempo. Exato. E para seja, mim mais isso... como organização e não Sim. O resto. Exato, é organizar, é meter em cima da mesa, assumir todos os papéis, porque muitas vezes eu acho que o que acontece é que nós dizemos assim, amanhã vou trabalhar e quando eu digo trabalhar, digo no negócio, digamos assim, porque nós temos muitos trabalhos, não é? E claro, todos eles são importantes. Temos vários papéis. Exatamente. Exato. E acho que uma coisa que nos acontece é que nós vamos planear o nosso trabalho e quando estamos a planear na agenda ou mentalmente, ou seja como for, não incluímos nesse dia de trabalho todos os papéis, todos os trabalhos. E acabamos o dia frustradas porque, no meio daquela carga toda de trabalho, de negócio que assumimos para aquele dia, não metemos que tínhamos que pôr a máquina a lavar, que tínhamos que pensar na comida, porque pensar é uma coisa que nós fazemos muito mulheres, é uma coisa que é preciso, porque precisamos de planear as refeições, planear a consulta do filho, planear uma data de coisas. E nós não incluímos tudo isso no nosso dia-a-dia. E é por isso que acabamos o dia frustradas, cansadas, porque não fomos realistas connosco próprias. E desmotivamos-nos, não é? Sim, sim. Por isso eu acho que, primeiro, é definir que, como estavas a dizer, é visto como um luxo, mas não é um luxo, é uma necessidade. E é sermos inteligentes de perceber que, não é um luxo, é uma necessidade, então eu preciso mesmo de incluir aqui descanso e como é que eu vou fazer, e depois é assumir todos os meus papéis. Os meus papéis são esses, eu não os vou esconder, então eu vou assumir. E então eu, quando vou planear, vou planear com a realidade que são as minhas horas e o que é que eu vou efetivamente fazer, que pode ser produzir conteúdo e a seguir e pôr a máquina da roupa a lavar. É sermos um bocado realistas. E depois, se nós... Isto no início é difícil, mas depois começa a ser mais fácil e começamos a trabalhar de uma forma inteligente no sentido de tenho 2 horas, mas eu já sei tão bem o que é que preciso de fazer que aquelas 2 horas vão-me render mais que um dia inteiro se andasse aqui um bocadinho a navegar, não é? À deriva. No que é que vais fazer a seguir. Exato. Acho que é por aí. Então eu gostava que se conseguisses resumir qual é que é a tua missão hoje em dia, resumindo numa frase, o que é que tu queres trazer agora nesta nova fase em termos de trabalho? Sim.
Eu acho que a minha missão neste planeta é ajudar as pessoas a reconectarem-se com o que elas são, com a natureza e com o que nós somos. Ou seja, traduzindo por miúdos, ajudar as pessoas e através disso melhorarem a sua saúde. Porque eu acho que quando nós percebermos quais é que são as nossas necessidades básicas enquanto ser humano, vai ser tudo mais fácil. A comida vai ser mais fácil, os horários vão ser fáceis, as necessidades de movimento vão ser fáceis, a forma de nós relaxarmos vai ser óbvia, porque só que nós estamos embrenhados num mundo tão diferente das nossas necessidades básicas que é difícil fazer essa simplicidade e esse básico. E eu acho que o meu trabalho neste mundo é mesmo ajudar as pessoas a isso. E hoje em dia sinto muito uma vontade grande de ajudar mulheres, porque acho que têm um papel com um bocadinho mais de dificuldade, apesar dos homens também terem as dificuldades deles. E especialmente mães, porque sei como é difícil nessa fase. E é isso, é ajudar as pessoas a voltarem a conectar-se com elas e com a natureza. E depois o resto vem por acréscimo. Acho que é isso. Muito bem, acho que ficou muito bem resumido, Joana. Olha, foi um prazer ter-te aqui connosco. Não sei se Obrigada. queres deixar partilhar as tuas redes, onde é que te podem encontrar, onde é que podem pedir a tua ajuda, ver o teu trabalho. Sim, podem me encontrar através do Instagram, Joana Gralha Abreu, só com um A ali entre o Gralha e o Abreu. E basicamente através do Instagram podem falar comigo ou por mensagem privada, ou também tenho um link onde podem ficar em lista de espera para consulta, que eu depois entro em contacto e explico também melhor o que é a dietoterapia chinesa, como é que trabalhamos e também seguir algum conteúdo que vou partilhando por lá. Uhum. Obrigada por Certíssimo. participar, Joana. Obrigada Pelo teu eu. tempo Foi também. Um gosto. Obrigada. Até uma próxima, obrigada. Tchau, tchau. Obrigada. Terminamos assim o nosso episódio de podcast. Até à próxima. Tchau, tchau. Tchau.